Bom dia, queridos irmãos. Novamente estamos reunidos, estamos no dia 6 de setembro, no nosso culto da manhã, quando celebraremos a ceia do Senhor, um momento especial para todos nós, um momento em que você precisa também avaliar o seu coração, examinar o seu coração, se preparar para esse momento. Espero que você já tenha separado o pão e o suco e que seu coração também esteja preparado. Se não, avalie com o Senhor, ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, comprometa-se em superar suas fraquezas e em viver segundo a vontade de Deus. Mas que bom que você está aqui hoje para junto conosco celebrar a Jesus, celebrar ao nosso Deus, adorar a Deus junto conosco. Se você quer compartilhar o link do nosso culto para convidar alguém para assistir conosco, faça isso nessa hora. Eu não sei se você já se inscreveu no nosso canal, é importante que você faça isso. Tem aí, procure aí no YouTube, aí onde você está assistindo, tem um lugar onde está escrito inscrever-se. Então você deve teclar ali para que você possa se inscrever no nosso canal e assim nós tenhamos, como a gente falou, precisamos de 1.000 inscritos para a necessidade de transmitirmos o culto através do celular. Nós queremos também lembrá-los de que prosseguimos com o nosso desafio de ajudar as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, em carência, e através do celeiro do amor nós temos cuidado. Tem sido um tempo extraordinário. Deus tem provido para nós e para as pessoas que precisam, mas nós precisamos perseverar, porque enfim tudo que temos é de Deus e devemos usar para a sua glória. Também nos mantermos firmes e fiéis em nossos dízimos e ofertas. São grandes desafios, investimentos que precisaremos fazer para esse novo tempo e essas novas necessidades que temos vivido. Além de tudo que temos ainda que honrar, porque somos uma igreja que dá continuidade àquilo que deve fazer. Bem, nós queremos também lembrar que a nossa campanha de missões está em andamento, a abertura oficial já foi feita, espero que você tenha assistido esta semana o culto nacional, a abertura nacional da campanha de missões nacionais. Mas a nossa abertura aqui da nossa igreja será no próximo domingo, possivelmente então, no próximo domingo teremos a nossa abertura. Ore por missões, comprometa-se, ore ao Senhor, avalie qual será o seu alvo para que você e sua família possam cooperar com a obra missionária. E nós queremos nesse momento também interceder por você, orar por você. Se você tem algum pedido, coloque o nome aí no chat dessa pessoa para que nós possamos interceder. Continue orando pelas famílias enlutadas da nossa igreja. Esta semana então faleceu o nosso querido irmão José Coelho, faleceu também o Antônio, o irmão da nossa querida irmã Damiana. Então são duas famílias que choram e nós devemos orar por essas famílias, pedindo o consolo de Deus, o conforto de Deus. Já temos falado sobre esses queridos irmãos, compartilhei um texto com você, esse casal, irmã Emi, irmão José Coelho, muito queridos nossos, e nós nos sentimos entristecidos pela partida deles, mas também confortados, sabendo que estão com o Senhor e pedindo sempre o consolo de Deus pelo coração destas famílias. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nesta hora colocamos a vida daqueles que carecem da Tua mão de cura, da Tua restauração, do Teu cuidado, Senhor, da Tua proteção, daqueles que precisam, Senhor, do Teu socorro, porque estão vivendo momentos difíceis, sentindo dores, sofrendo, Senhor, estão inseguros a respeito do amanhã. Nós pedimos que, primeiramente, o Senhor alimente o nosso coração com fé, com esperança, que a gente tenha os nossos olhos abertos para enxergarmos, Senhor Deus, a Tua majestade, a Tua glória, Senhor, para reconhecermos que Tu tens todo o poder e a Tua vontade é melhor. Também abre os nossos olhos para enxergarmos a nossa condição. Quem sabe a gente está cego, a gente não consegue perceber que nós estamos insistindo em ir contra o Senhor, em buscar, Senhor, o nosso próprio prazer ao invés da Tua vontade. Isso tem nos levado, Senhor, à frieza espiritual, à apatia, à acomodação. Cura-nos, Senhor, restaura-nos nesta manhã, quebranta-nos, Senhor. Mas
Nós suplicamos, Senhor, para que a nossa fé seja aumentada, para que nós possamos também crer que o Teu milagre não depende de nós, depende de Ti, Senhor Deus, e nós sabemos que Tu nos ama, que nós precisamos entender como passar por esse momento confiando e esperando em Ti. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão desanimados porque estão sentindo dores, daqueles que estão inseguros porque têm um diagnóstico que na maioria das pessoas é um diagnóstico fatal e eles não sabem se será assim com eles. Nós pedimos e intercedemos, Senhor, por eles, suplicando a Tua cura, Senhor Deus, para que eles conheçam o Teu poder, para que sejam renovados e restaurados a partir de uma experiência de cura, de um milagre Teu, Senhor Deus. Nós não merecemos, mas nós suplicamos isso em nome de Jesus. Nós suplicamos também que nesta manhã o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és digno de todo louvor, e que o que vamos cantar se transforme em um cheiro agradável, Senhor, a Ti, que o que nós vamos falar, Senhor, seja aceito por Ti como uma expressão honesta e sincera do nosso coração. Nós queremos dizer que nós Te amamos, que nós entendemos que Tu és o Criador do mundo, que Tu és soberano, que Tua vontade é melhor, que o Teu poder é infinito, que o Teu amor, Senhor Deus, e Tua bondade estão sobre nós, e Tu tens cuidado de nós. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Ajuda-nos nesta hora, Te adorarmos em espírito e em verdade, a termos um momento, Senhor, de intimidade, um momento de quebrantamento diante de Ti. Nós suplicamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. A Bíblia diz em Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sobre a morte
Louve o nome do Senhor. Tua igreja canta a ti, e a voz a declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, e a voz a declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. Ele é o nosso Rei Jesus. Amém. Vamos continuar cantando a maravilhosa graça de Deus. Louve a Deus com as suas palmas. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia.
maravilhosa graça de Deus nos resgatou. E nós fomos escolhidos por Deus, amados, e nós somos perdoados, filhos perdoados de Deus. Quem sou eu para que o grande Ele receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por Declare isso, Ele morreu por nós. se morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. declare isso, eu fui escolhido. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou.
Queridos, nós fomos escolhidos e perdoados pelo Senhor. Deus conduz a nossa vida. Em alguns momentos Ele nos conduz para lugares, para encontros, para relacionamentos. No ano de 2000, Deus trouxe Nauren Rita para o Rio de Janeiro. E no ano de 2007, Ele trouxe ela para a Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém, para a nossa igreja. Desde 2007, Nauren Rita tem estado aqui conosco, com os irmãos. Eu cheguei aqui em 2010. E depois, então, Deus mandou a Jamile para estar junto com a Nauren e também para estar junto conosco. Nós vimos a Jamile, então, crescer aqui, se desenvolver, aprender a cantar e se tornar essa bênção que ela é na sua voz, esta bênção que é em desenvolvimento, porque está crescendo, porque está aprendendo. Aqui ela se tornou uma atleta do Vasco da Gama. Aqui ela aprendeu também a valorizar e a conhecer o amor de Deus. A irmã Nauren Rita fez e faz parte da nossa história. Por que estamos falando isso? Porque chegou o tempo em que Deus a separou e a conduziu para estar de volta à sua cidade, onde seus pais moram. Seu pai, na sua saúde, tem passado por muitas dificuldades e ela tem compreendido que é um tempo de ajudar a sua mãe e a sua família a cuidar dele. Também não podemos deixar de mencionar que a situação no Rio de Janeiro tem sido muito difícil para a Nauren, quanto a emprego, sustento. Nós tentamos como igreja, então, ajudá-la nesta caminhada. E por isso nós estamos fazendo esse momento. É um momento não de despedida, porque não teremos mais contato com ela, porque o mundo é globalizado, a gente tem muita facilidade de se relacionar com ela ainda. Ela faz parte da nossa família e parte da nossa história. E isso não é um definitivo. Quem sabe em algum momento a situação mudando, aqui ainda há um lugar para essas queridas. E nós queremos nesse tempo então agradecer a Deus pela vida delas, agradecer pelo privilégio que tivemos de caminhar com elas. E também dar a oportunidade para Nauren e para Jamile darem uma palavra à igreja nesta hora. Nauren. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor. Então, irmãos, eu posso dizer para vocês que estou alegre. Não posso dizer que é tristeza, mas por necessidade, assim, de estar com meus pais, que meu pai não está bem, a minha mãe também está sozinha, eu tomei a decisão de estar com eles, porque já era um desejo do meu coração. Desde quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu pedi a Deus que no tempo certo Ele me desse o tempo de eu estar com meus pais, mesmo na velhice. Só que aconteceu do meu pai não estar com saúde. Hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, porque aqui no Rio de Janeiro está sendo difícil as coisas. Mas eu deixei a minha família no Maranhão, mas eu construí uma família aqui. Quando eu cheguei aqui em 2000, eu já sabia a igreja que eu queria estar, eu já sabia onde era que eu ia buscar Deus. Só que o tempo foi passando e eu me mudei aqui em 2007 aqui por questão de saúde. Eu tenho uma amiga que mora aqui em São Cristóvão. Eu fiquei muito ruim e aí ela se preocupou muito porque eu morava sozinha. E ela arrumou um quarto e me convidou para morar aqui em São Cristóvão. Aí um fim de semana, não sei qual era o dia da semana, ela me convidou para vir conhecer a Barreira do Vasco. E eu passei aqui em frente à Igreja Batista. Mas é engraçado que eu morava no Estácio e eu ia na primeira Igreja Batista de lá. E toda vez que eu entrava numa Igreja Batista, eu sabia que era ali que eu queria estar. Aí eu passei e eu convidei ela para entrar. Ela, não, a gente entra outro dia. Mas aí no domingo eu vim, comecei a visitar. E gostei, fui ficando. E eu fui muito bem acolhida aqui. Eu já sabia que eu tinha que ir, mas eu estava esperando, assim, tinha de comprar passagem, eu estava esperando
a igreja abrir para eu poder ver os irmãos. Eu vou sentir muita falta de vocês, sabe? O acolhimento, assim, eu posso agradecer a Deus, assim, porque eles transformou a minha vida de tal forma, como todos os dias Deus me abençoava. Mas durante a quarentena foi que eu despertei assim para ver quão grande o amor de Deus foi por mim e pela Jamile. Porque na primeira semana, a Jamile já sabe, porque eu já contei para outras pessoas. Não sei se foi na primeira ou na segunda. Eu fiquei num estado de desespero tão grande. Eu fiquei com medo de morrer e eu não conseguia dormir de noite. Aí eu passei muito mal, assim, de sinusite, de renite. Aí eu tinha perguntado para a Luciana, aí o que eu faria? Ela falou assim, olha, se você está muito ruim, vai na UPA. Aí eu falei assim, caramba, eu vou na UPA. Eu me via entrando na UPA, mas eu não conseguia me enxergar saindo da UPA. Mas aí eu fui orando, fui pedindo para Deus acalmar meu coração e aquilo foi passando. E sempre pedindo oração, assim, mas tinha hora que batia um desespero. E depois veio o desespero, porque eu já estava para ir trabalhar e não deu certo. Fui despachada, aí veio aquele desespero todo e eu não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Mas aí Deus foi provendo. As coisas foram acontecendo assim, parecia um trabalho aqui, um trabalho ali, e eu posso dizer para vocês, eu estava tão preparada nessa quarentena que, apesar de não ter sido boa para muita gente, fez um bem enorme para minha vida, porque eu percebi o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele cuidou de mim, da Jamile, assim. A gente ficou esses meses, desde o mês de março, Deus cuidando da gente, não nos faltou nada. Deus nos proveu de tudo, da saúde, do alimento. Eu achava que não ia ter dinheiro para o aluguel, mas Deus me surpreendeu de tal forma que Ele foi apresentando trabalho para mim e eu fui ficando sobrecarregada e feliz porque não deixei de pagar o meu aluguel. A dona da casa falou, Nauren, você pode diminuir se você não está trabalhando. Mas eu falei assim, Deus vai me ajudar e no dia certo eu vou te dar, porque você também está desempregada. O que eu quero dizer, irmãos, é que nessa igreja eu fui acolhida, Deus me acolheu aqui. Eu já passei por várias dificuldades, mas eu agradeço a Deus pelo pastor que a gente tem. Porque o pastor, ele sempre aconselhou eu e a Jamile, ele sempre nos abençoou nas mensagens. Quantas vezes eu chegava aqui despedaçada por dentro, mas a mensagem do pastor, o Espírito Santo usava eles como sempre usa, e aquilo me levantava. Então, eu não estou triste de estar partindo assim, mas o meu coração está flutuando, porque Deus sabe o que eu estou sentindo. Eu vou sentir falta da minha igreja, dos irmãos. Lá a gente ainda não tem uma igreja, mas essa igreja me faz bem. Cada irmão aqui que me acolheu, que tem me acolhido, eu não me senti sozinha. Nunca me senti sozinha aqui. E nesse período da quarentena também, eu tive tinha horas assim que eu estava, sei lá, muito estressada, mas eu e a Jamile, a gente sempre conversava. Eu conversei, Jamile, a gente vai ficar uns tempos com o nosso pai, você vai poder estar com seus avós. E a nossa luta é essa. Eu sou muito grata a Deus quando o Salmo 23 fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltou, gente, nada me faltou durante a quarentena, sabe? Até o trabalho que eu não tinha apareceu. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. A cada irmão eu quero agradecer assim ao pastor pelas mensagens, pelo cuidado, pelo aconselhamento na minha luta com a Jamile. Né, Jamile? É, né? Cada irmão que tem participado da nossa vida, a Adriana,
A Denise Souza, Denise Proença também me ajudou muito, assim, nas questões da Jamile. Ai, gente, todos os irmãos têm me abençoado muito. A Claudiane me abençoou de tal forma que eu acho que ela não imagina o quanto ela foi importante na minha vida nesse tempo todo da quarentena. A Marlene e a Flaviane também. E a família dela também, que estão comigo esse tempo todo. Aí, todo dia eu agradeço, Senhor. Como é que eu posso dizer que eu não fui tão feliz aqui no Rio de Janeiro como eu gostaria de ser? Porque eu vim para cá com sonhos, eu vim para cá com uma expectativa. Só que não deu certo. Mas eu rebobinei e falei assim, gente, nem tudo deu errado. Foi aqui que eu aceitei a Jesus Cristo, foi aqui que Deus me acolheu, aqui que Ele me transformou. E eu quero, quando chegar lá na minha mãe, eu quero ser diferente. Eu quero ser reconhecida como uma serva de Deus e eu quero que Deus trabalhe na minha vida, na vida da Jamile, para que a gente possa mostrar para eles que Deus é maior do que tudo que a gente possa imaginar nessa vida. E tem muitas pessoas aqui também que têm me abençoado, que eu não falei o nome, mas cada uma, até com palavra de carinho, de todas as formas nós fomos abençoados. Pastor, muito obrigado pelo momento. Foi uma surpresa, assim, agradável. Eu choro porque por tudo eu choro. Eu choro se eu estou alegre. É que nem a questão de quando dizer assim, você está ansiosa. Mas você come quando você está ansiosa? Sim, eu como quando eu estou muito ansiosa, eu como quando eu estou muito triste. O que não é muito bom. Muito alegre. Então é assim, eu sou para chorar. E agradecer também a família do Geruarte também, que tem sido maravilhosa comigo. A esposa do Oscar, a Mary também, muito cuidadosa. E toda a igreja teve cuidado comigo. Cada irmão que ligou e perguntou, Nauri, você está precisando de alguma coisa? Mas quando ligavam, Deus já tinha mandado. Deus mandava coisa para mim que só eu sei o que Ele mandava. Entendeu? E eu sempre falando para Jamile, tá vendo, Jamile? Quanto Deus é bom na nossa vida. E é o que eu ensino para Jamile. Você tem que pegar, aprender comigo a parte boa, o que é bom. E olhe para Cristo. Porque tu sabe que mesmo quando a gente não tá preparada para ouvir a Deus, a gente não ouve, mas quando a gente está concentrada, a gente sabe o que Deus está fazendo na nossa vida. E eu agradeço muito por essa igreja. E eu vou dizer para o pastor que eu não vou pedir minha carta ainda. Espera um tempo. No tempo certo. Tá? Tá bom. Vamos ouvir então a Jamile. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Então, eu sou a Jamile, né? Sou sobrinha dela, da minha tia aqui. E a gente tem que ir, né? Porque é a vida. Mas eu vou sentir muita falta de vocês, sério, de coração. Que agora eu tô muito nervosa, tô com medo de gaguejar. Já tô gaguejando. Mas eu vou sentir realmente falta de vocês. Vou sentir falta de cantar com vocês, de ir pro passeio, da comida, Jesus. Ai, é sério, sério. Mas é a vida, né? A gente tem que seguir com Cristo. Como a minha tia fala, nunca olhar para trás, né? E Deus vai abençoar a gente nessa caminhada lá no Maranhão. E espero que a gente seja muito feliz com Jesus. Vou sentir falta de vocês. Sério, sério mesmo, de coração. Ai, meu Deus. E eu sou muito grata, realmente, a vocês. Tô repetindo. Aos meus amigos. Vocês realmente foram uma família para mim. Vocês me ajudaram em muita coisa da minha vida. Quando eu estava triste, vocês me ajudaram. Até quando eu ficava zoando por aqui. Nada contra, tá, gente? Por favor. Não estava zoando vocês. Mas eu vou sentir falta de tudo isso. Sério. Eu amo vocês. Vocês vão ficar aqui dentro do meu coração. Beijos. Coraçãozinho. Gente, nós vamos agradecer a Deus. Eu sei que Nauri poderia falar ainda muito mais coisas,
mas a gente quer agradecer por ter convivido. E depois que a gente vai agradecer, a gente vai passar um presente da nossa igreja, então, para as mãos da Nauren. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a Nauren Rita e a Jamile como nossas irmãs, como nossas queridas amigas, Senhor Deus. Muito obrigado por esse tempo de crescimento, de amadurecimento juntos. Senhor, que o Senhor as envie para o Maranhão como tuas missionárias, para levar os familiares e amigos, Senhor, que a Nauren tem ali, a ter um encontro contigo. Que o Senhor abra a porta de uma igreja para que elas possam congregar e buscar, Senhor Deus, e continuar buscando o crescimento. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Que o Senhor continue dando a Nauren um coração materno, amoroso, e que a Jamile possa amadurecer, Senhor Deus, crescer no conhecimento, na graça. Que ela seja, Senhor, uma mulher de Deus também. Que o Senhor possa orientar os passos dela, restaurando, Senhor, toda a sua família. Assim nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido.
tua morada. Cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada. Cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, Queridos, diferente do que fizemos tão recentemente com o Márcio e sua família, nós queremos dar um presente para a Nauren para ajudá-la. Ela terá muitos custos na sua ida para o Maranhão. Ela vai, por que estamos fazendo hoje? Porque dia 12 ela vai viajar, antes do outro domingo, então dia 13. Nós queremos passar então às mãos da Nara uma oferta da nossa igreja para que isso possa ajudá-la nesse caminho, nesse trabalho. Não está higienizado o envelope, mas depois ela vai passar álcool na mão, eu também, a gente está seguro. Mas em nome de Jesus, está limpo. Que Deus abençoe vocês, que esses recursos sirvam para que essa transição seja mais amena. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue cuidando de vocês. Nós amamos vocês, vocês estão no nosso coração, e a necessidade que vocês tiverem lá ainda também será nossa. Então vamos manter contato, que Deus abençoe. Ore por esta família, continue cuidando delas. Se você quer expressar também o seu carinho pessoal, se você quer ajudar a Nauren de alguma maneira, faça contato com a Adriana, ok? E você, olha, eu quero abençoar esta família. O começo lá vai ser muito desafiador, ela não tem emprego lá. Então, se você quiser abençoar, faça isso ainda hoje, entre em contato com a Adriana. E eu tenho certeza que a sua ajuda será uma bênção para a vida delas, e que isso será usado para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Nós fazemos essa celebração e comemos essa refeição cumprindo a ordenança que Jesus nos deixou de comer o pão, que simboliza o seu corpo que foi entregue na cruz por nós, e bebendo do suco de uva, o fruto da videira, que simboliza o seu sangue derramado por nós. Toda vez que nos encontramos diante desta mesa, aceitamos o convite de Jesus de nos reunirmos em sua memória e de lembrarmos-nos também do seu sacrifício e da sua ressurreição. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, refletindo na mensagem, nós temos uma história completa. Nós nos lembramos do sacrifício, mas também da ressurreição. Nós sabemos o final da história. E nós nos achegamos à mesa de um Cristo vivo que nos recebe. E nós estamos em comunhão, você com a sua família, eu e Karina aqui, e nós entendemos que o nosso coração está em paz com Deus e com o próximo, e assim deve ser o seu. O convite de Paulo é que cada um examine o seu coração e então coma do pão e beba do cálice. A minha expectativa é que você tenha não só preparado os elementos para esse momento, mas preparado o seu coração, e que você de fato possa discernir o pão e o suco, e assim você possa comer, e entendendo que está em comunhão com Deus, que está em comunhão com o próximo, que está em paz. E o texto que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças,
partiu e disse. Aqui ele diz que houve um momento de gratidão. Jesus agradeceu pelos elementos e é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos agradecer pelo pão, pelo cálice, agradecer pela salvação. E a Karina vai orar nesse momento. Vamos orar, queridos. Senhor, queremos mais uma vez agradecer a Ti por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Obrigada pelo plano perfeito, pelo plano que o Senhor tem nas nossas vidas, pelo plano da salvação. Obrigada porque o Senhor um dia nos alcançou, porque o Senhor nos redimiu dos nossos pecados e que a gente tenha o coração sempre grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tamanha compaixão que o Senhor tem por nós. Muito obrigada e que a gente cumpra o Teu propósito enquanto estivermos aqui, que a gente cumpra o Teu chamado, que não tenha sido em vão. Nós sabemos que não foi em vão a salvação nas nossas vidas, mas que a gente faça a nossa missão aqui, Senhor, que é levar outros a Te conhecerem, a serem salvos também, pelo Teu amor e a Tua graça. Obrigada pelo Teu corpo partido por nós, pelo Teu sangue derramado por nós. Obrigada mais uma vez, Senhor, pelo Teu amor por nós. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o Senhor nos ordenou e nos convidou, e o texto diz o que Jesus falou. Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Como Jesus nos convidou e nos ordenou, nós vamos fazer nesta hora. Vamos comer o pão. Comamos, queridos. Da mesma maneira, o texto diz, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Como nos ordenou também o Senhor, bebamos do cálice. Obrigado, Senhor, por esse momento especial de comunhão que temos com o Teu povo, com nossas famílias, que temos contigo. Mais uma vez, obrigado pela Tua salvação. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado porque hoje podemos estar em paz contigo e com o próximo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se porventura não temos percebido as coisas que temos feito, pensado, que não tem Te agradado. Quebranta-nos e ajuda-nos, Senhor, a superarmos, Senhor, nossas fraquezas e a abandonarmos tudo aquilo que tem desagradado a Ti. Assim nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje eu quero fazer uma pausa na nossa série de mensagens que estamos trabalhando e queria refletir com você sobre algumas coisas a partir da celebração da Ceia do Senhor que acabamos de participar. Hoje o que aconteceu aqui foi que nós reproduzimos em essência, a primeira ceia celebrada, a ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Eu digo em essência porque, na verdade, nós não tivemos uma ceia montada como foi montada de Jesus, com os mesmos elementos. Nós não usamos exatamente os mesmos elementos que estavam naquela mesa, e eu me refiro apenas então aos elementos usados para que Jesus pudesse instituir as ceias, ou seja, o pão e o cálice. O cálice, quando nós falamos cálice, nós falamos do recipiente que continha um líquido. Aquele pão que foi partido por Jesus era um pão sem fermento, e o pão que nós usamos é um pão fermentado.
Porque não seguimos então o mesmo tipo de pão para ter o mesmo significado? Poderíamos fazer isso, seria interessante fazer isso, mas entendemos que a essência é a coisa principal e não a forma. E também o suco, ou melhor, o cálice que Jesus bebia era um vinho, ainda que talvez um vinho novo, um mosto. Este vinho é diferente do suco de uva que tomamos, mas ambos são frutos da videira, e ambos elementos que nós usamos têm o mesmo significado, a mesma intenção. O pão simboliza o corpo de Cristo, corpo que foi torturado, corpo que foi pregado na cruz do Calvário. O cálice com o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, derramado, como diz a palavra, em favor de muitos. Assim, então, hoje nós cumprimos uma ordenança de Jesus. O texto de Lucas 22, 19 e 20 a 20 diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus, naquele momento, convidou então os seus discípulos para compartilhar uma refeição junto com eles. É um momento afetivo entre eles. Jesus tinha falado que desejou ardentemente estar com eles naquele momento. Estamos falando das últimas horas antes de Jesus ser preso e então torturado e depois condenado à morte por crucificação. Queridos, da mesma maneira, Jesus também sempre deseja nos encontrar na mesa da comunhão. Toda vez então que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos atendendo a este convite de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nós temos alegria em estar em comunhão com Ele. Obviamente, a comunhão com Jesus não é só na mesa da comunhão, onde celebramos a ceia, mas é diária, através da oração, através da obediência, através da palavra. Mas é um momento especialíssimo, porque Ele mesmo instituiu essa maneira de ter esse tempo de comunhão conosco. Então nós somos convidados a estar com Ele em comunhão e a comer com Ele, através do pão e do cálice e do nosso suco de uva, e fazemos isso em memória de Jesus. O que nos move é lembrarmos-nos daquilo que Jesus fez, do seu amor, da sua vida, de quem Jesus era, e fazemos isso diante dele. Mas nós sabemos algo que os discípulos não sabiam naquela noite. Nós compreendemos algo que eles não tinham ideia do que aconteceria. Agora, quando celebramos a ceia, o sacrifício de Jesus já foi feito na cruz. Jesus já morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Ele já morreu para resgatar a humanidade e para oferecer perdão e salvação para todo aquele que nele crê. Nós também sabemos, e a história revela isso, que Jesus não ficou morto, que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte para nos dar vida eterna. A obra da redenção, então, está completa. Ela foi plena quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e nos deixou, então, a missão de continuar pregando o Evangelho. A revelação também está completa. A Bíblia, não há mais nada o que se acrescentar a ela, ela está plena na revelação. Não há nenhum outro evangelho que nós devemos procurar por aí ou devemos buscar e aprender. Toda e qualquer outra informação diferente da que está registrada na palavra, a respeito de Jesus, do Evangelho, nós devemos nos afastar dela, porque elas não devem orientar a nossa vida. A palavra de Deus é o livro que nos orienta, é a palavra viva de Deus que nos conduz na vontade de Deus. O que nós precisamos entender então, querido, é que há um significado especial na celebração da ceia do Senhor, porque agora nós chegamos à mesa diante de Jesus, sabendo tudo que é necessário para vivermos a vontade dele. Nós não temos dúvidas a respeito das palavras que ele está usando conosco, diante do pão e diante do cálice. Nós não temos nenhuma dúvida a respeito do que ele deseja de nós,
de que tipo de comportamento e de atitude nós devemos ter para agradar a Ele, para fazer a sua vontade. Significa que nós não nos achegamos à mesa hoje, na celebração, a esta mesa da comunhão, e diante do nosso Senhor, sem saber exatamente o que Ele deseja de nós para estarmos em comunhão com Ele. Nós já sabemos o significado dos seus ensinos e das coisas essenciais que Ele nos falou. Nós, inclusive, recebemos o Espírito e devemos pregar o Evangelho, fazer novos discípulos, ensinando essas pessoas aquilo que Jesus nos ensinou. Nós já temos a informação, isso já está claro para nós. Nós sabemos o tipo de comunhão que Ele quer conosco, o tipo de vida que Ele quer que vivamos. Mas o que eu gostaria de trazer à sua memória nesta manhã são algumas implicações do que significa seguir a Jesus. Muitas vezes essas implicações que vamos falar hoje estão esquecidas ou são distorcidas nos nossos dias. Eu quero voltar um pouco ao que Jesus tinha falado com os discípulos. Ele tinha falado anteriormente que Ele iria sofrer, que Ele iria até ser morto, mas que Ele iria ressuscitar. Jesus tinha falado que aqueles que queriam segui-lo deveriam então negar a si mesmos e deveriam tomar a sua cruz. Você conhece esse texto e nós vamos pensar um pouco sobre ele nesta manhã. Primeira coisa que Jesus afirma para os seus discípulos, lá em Lucas 9, a partir do versículo 22 até o 26, ele afirma que havia uma realidade inevitável. Jesus dizia que havia algo necessário, algo que precisava acontecer porque não tinha uma outra alternativa. O texto de Lucas 9, 22 diz assim: e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus, alguns versículos atrás, alguns momentos atrás, tinha acabado de admitir para os seus discípulos que ele era de fato o Messias. Ele pergunta isso aos discípulos, Pedro afirma que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e quando ele pede para eles não contarem para ninguém, ele está assumindo que ele era de fato o Messias esperado de Israel, que ele era o ungido, que ele era o Cristo, aquele que havia de vir para libertar Israel. As profecias que os discípulos tinham lido, que o povo judeu tinha lido no Antigo Testamento, elas falavam do Messias, falavam do profeta, falavam do servo sofredor, do ungido de Deus, e aquelas profecias, elas eram complementares, traziam aspectos diferentes do Messias. Algumas vezes elas eram simbólicas, outras vezes eram literais, aconteceram na vida de Jesus exatamente como estava escrito. Mas todas elas retratavam um Messias em seus vários aspectos. A ideia então desse Messias é que ele trilharia o mesmo caminho que Israel fez. Ele assumiria o lugar de Israel, passando pela dor do exílio, longe da terra de Israel, que era o símbolo então da presença de Deus e da comunhão com Deus. Ele passaria por esse sofrimento, mas depois ele conduziria o povo de Deus novamente à terra prometida, à cidade santa, a Jerusalém. Então essa era a expectativa que o povo tinha, de que Jesus, ou melhor, de que o Messias seria este libertador. Os discípulos e os judeus estavam esperando e estavam apegados a um libertador, como muitos que tinham passado pela história de Israel, alguém que libertasse sempre o povo de Israel do jugo do seu opressor. E no caso dos judeus naquele tempo e dos discípulos, era Roma. Então a expectativa é que, sendo Jesus o Messias, ele fosse o libertador, para que eles, ainda que estivessem cativos na sua própria terra, pudessem então agora ter liberdade política, ser uma nação novamente. Eles queriam um guerreiro que restaurasse o reino de Israel. Ainda é a pergunta que eles vão fazer, ainda depois de Jesus ressuscitar. Eles queriam um líder político, eles queriam alguém com poder para resgatar. E olha, eles estavam vendo que Jesus tinha poder, que Jesus era o enviado de Deus, que não havia então empecilhos para que Jesus pudesse libertar o povo dos seus dominadores. Nós vimos então esta expectativa dos discípulos e do povo em ter paz, em ter prosperidade novamente, em ser uma nação novamente.
Mas não foi isso que aconteceu. As palavras de Jesus estavam revelando, estavam apresentando o Messias nos aspectos do servo sofredor. Ele estava revelando que o seu reino não era um reino apenas para Israel, mas era o reino de Deus que alcançava toda a humanidade. Jesus afirmou, então, que era necessário sofrer muitas coisas. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele não explicou os detalhes e o real significado dessas coisas, desses sofrimentos. Mas depois que Jesus foi preso, crucificado, os discípulos compreenderam. E nós vimos no texto que essas coisas incluíram o quê? Incluíram o abandono de Jesus pelos seus discípulos, a traição que ele sofreu de um de seus discípulos, ele também foi negado por Pedro, a injustiça pela qual ele passou, as falsas acusações, humilhação, tortura cruel que ele sofreu, até que ele fosse torturado através do seu corpo sendo pregado por cravos na cruz do Calvário, onde ele morreu sendo torturado, morreu por crucificação. Jesus afirmou que era não só necessário sofrer muitas coisas, mas era necessário ser rejeitado pela religião, que era a religião oficial, pelos líderes do povo, pelos anciãos, pelos intérpretes da lei, pelos que dominavam e pastoreavam o povo de Israel. Ele não seria reconhecido então como Messias. Ele não teria no seu povo acolhimento como aquele que viria em nome do Deus de Israel para libertar Israel. Ele está dizendo, olha, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos religiosos, pelos juízes do povo, porque os líderes do povo faziam parte da corte suprema de Israel, do Sinédrio. Era necessário que ele fosse rejeitado pela elite do povo, pelos políticos, pelos representantes do povo, pela sociedade e pelo seu próprio povo. Ele então sabia e ele estava informando aos seus discípulos que ele seria acusado de ser um impostor, de dizer que era o Filho de Deus, mas eles iam dizer, você é um mentiroso, você não é. Ele seria acusado de ser um falso, de ser um enganador, de ser um blasfemo. Eles o considerariam culpado de pena de morte. Jesus, o Messias, tinha vindo então não para passar pelo mundo enquanto um ser humano com a proposta do diabo quando o tentou, fazer coisas extraordinárias, para que sofrer? Faça grandes milagres. Não precisa sentir fome, transforme a pedra em pão. Você pode ter um caminho de glória e todo mundo vai acreditar em você, mas Jesus nega tudo isso para se manter no caminho do servo sofredor. Jesus veio para servir, Jesus veio para amar, Jesus veio para viver uma vida simples e humilde, e através da simplicidade, ele veio mostrar que o caminho para com o Pai não precisava de tudo aquilo que a religião estava impondo sobre os judeus. Ele veio para sofrer a nossa dor e morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus afirma então que o seu caminho é um caminho de sofrimento, mas que no final, ele então também diz que era necessário morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Que haveria sofrimento na sua caminhada, mas que no final haveria vitória sobre a morte, haveria triunfo e o plano se cumpriria. Veja o que ele diz a partir daí então para os seus discípulos. Lucas 9, 23 a 26. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amados, eu quero destacar algumas verdades a respeito do compromisso de seguir a Jesus, como Jesus está apresentando nesse texto. Primeiro, ele diz que para segui-lo, para acompanhá-lo, é preciso negar a si mesmo.
Negar a si mesmo tem relação com a essência do pecado. Nós estamos falando então na série de mensagens sobre o pecado original e sobre o que é então de fato escolher a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus. Esta é a essência do pecado. É você viver conduzido por suas próprias verdades. Portanto, seguir a Jesus, para seguir a Jesus é preciso deixar de viver para satisfazer sua própria vontade. E começar então a descobrir qual é a vontade de Deus e buscar esta vontade em tudo que você faz. Buscar o querer do Pai na sua palavra, naquilo que Ele nos diz, abrir mão dos seus prazeres para você dar prazer ao seu Pai, ao seu Criador, para você agradar a Deus. Por isso, querido, é preciso reconhecer que você não tem nada. Tudo que você tem não é seu. Você negar a si mesmo é acabar com a ilusão de que você está vivendo e que tudo que você tem é seu e você pode usar isso para servir a Deus eventualmente. Não, você deve abandonar sua própria vontade e a ilusão de pensar que você tem alguma coisa. Você deve reconhecer que você não tem nada, de verdade você não tem nada. Tudo que você chama de seu é de Deus, porque você é de Deus. E tudo que você chama de seus bens, sua casa, seu salário, sua vida, seu tempo, suas escolhas, seus talentos, tudo isso deve estar disponível para Jesus determinar como será usado, quando será usado e que medida você deve então disponibilizar isso. Negar a si mesmo é saber que Jesus está vivendo através de você. E você não deve mais viver pelo seu programa, pelo seu plano, pelos seus sonhos, mas viver aquilo que Jesus quer que você viva. Você precisa deixar Ele encher o seu coração através do Espírito e começar a conduzir a sua história. Você precisa negar a si mesmo se você quer ser então um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Segundo, ele diz que você deve tomar a cruz diariamente, bendito. Tomar a cruz diariamente requer levar em consideração a imagem que os discípulos tinham, a imagem de um homem. Eles conheciam esta imagem. Eles já tinham visto muitas pessoas caminharem para a crucificação. E quando eles viam esses homens sendo conduzidos para o lugar da crucificação, eles sabiam que aqueles homens foram condenados à morte. E eles estavam sendo forçados a abandonar tudo que tinham. Eles não tinham mais direito nenhum. E eles agora, sem nenhum bem e sem nenhum recurso, e não tendo mais nem a sua própria família, eles estavam sendo obrigados a carregar sua própria cruz. Aquela cruz onde eles seriam executados. Eles deveriam levá-la em suas costas até o lugar onde eles seriam crucificados nela, onde eles seriam mortos. Agora, Jesus está dizendo para os seus discípulos, Ele está falando, olha, da mesma maneira que vocês têm em mente, este que não tem direito algum, que caminha carregando um instrumento onde ele será morto, vocês, meus seguidores, devem tomar sua própria cruz, mas não obrigados e forçados como aqueles caminhantes que seguiam para a morte, mas vocês são chamados a voluntariamente e diariamente tomarem sua cruz. Vocês não estão sendo constrangidos nem forçados. Eu os convido, eu os chamo, porque eu os amo. Eu sei que é necessário que vocês entendam que vocês devem caminhar como eu caminhei. Tomar sua cruz, queridos, então implicava também em carregar aquilo que Deus permitia na sua vida como tratamento para você, como algo necessário para transformar você dia a dia, santificar você, para você ser mais parecido com Jesus, para quebrantar você, para tratar você, para conduzir você e transformar você, para fazer morrer o seu ego, para que nessa cruz diariamente o seu eu seja crucificado, para que o seu eu perca força e Jesus comece a conduzir você, o Espírito dele comece então a santificar você. Por isso, no dia a dia, carregar a cruz significa que as farpas desta cruz e o incômodo que ela traz, o peso dela, serão instrumentos de Deus para fortalecer você, para tratar você, para ensinar você, para curar você, para aumentar a sua fé e para levá-lo a
ter consciência de que você tem poder para vencer o pecado. Você tem condições de continuar seguindo no caminho proposto pelo seu mestre, para conduzir você aos pés da cruz, rendido diante dele, dependendo somente dele. Queridos, nós vivemos dias estranhos, nós vivemos dias em que muitos querem obter prosperidade. Eu sou filho do rei, eu quero então tudo que eu tenho direito, riquezas, bem-estar, sucesso. Nós vivemos dias em que as pessoas querem viver e reinar com Jesus aqui e agora. Elas querem tudo aquilo que elas acham que merecem. Todo o bem dessa terra elas querem, elas não querem passar por dificuldades. Por isso, bendito, nós estamos num tempo em que precisamos aceitar as dores e o sofrimento e até a vergonha e a perseguição, porque estamos seguindo o exemplo de Jesus, porque estamos seguindo seus passos, porque estamos cumprindo a missão. Esta realidade, esse compromisso não é de vez em quando, não é uma hora ou outra. Essa realidade é o dia inteiro e todos os dias, é em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Tomar a cruz não é algo que eu faço no domingo, eventualmente, em um culto, em um momento de quebrantamento. Tomar a cruz é um estilo de vida, é um jeito que a gente vai. Uma outra coisa que Jesus diz: seguir a Jesus é ser um discípulo de Jesus. Seguir a Jesus, então, e ser um discípulo de Jesus é ouvir os seus ensinos, é aprender com o que ele está dizendo, é olhar o seu exemplo e imitar a sua conduta, é compreender suas ordens e obedecer a Jesus, é andar como ele andou. O texto de 1 João 2, 5 a 6 diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele andou. O discípulo de Jesus caminha como Jesus caminhava, anda como ele andava. Seguir a Jesus implicava também em saber que você seria rejeitado, saber que você, como ele falou, ia sofrer muitas coisas. Implicava em carregar sua cruz, implicava em viver para servir, porque era assim que Jesus vivia, implicava em viver para amar e amar com o amor de Jesus, implicava em viver uma vida simples e humilde. Da mesma maneira, nós somos chamados para isso, não para viver numa glória, numa prosperidade, onde a gente não pode ter dificuldade, onde dificuldade é sinônimo de que nós estamos em pecado. Nós devemos buscar viver como Jesus vivia, seguir a Jesus, ser um discípulo seu. Mas Jesus também diz que para segui-lo é necessário perder a vida por causa dele e das suas palavras. Quem perdesse a vida por causa de Jesus seria salvo, ia salvar a sua vida. Queridos, a única coisa que eu e você não podemos fazer seguindo a Jesus é morrer na cruz. Eu e você não temos condição nem poder de morrer no lugar de alguém, salvar alguém. Eu posso até entregar minha vida no momento para morrer, ao invés daquela pessoa morrer, mas isso não vai salvá-la na eternidade. Jesus já pagou o preço pela vida daquele que nele crê. Mas nós, queridos, devemos viver uma vida em que o nosso seguimento seja levado ao extremo, se for necessário, de nós entregarmos nossa vida porque amamos a Jesus, porque estamos vivendo o Evangelho. Então, se for necessário morrer, como foi necessário morrer? Muitos missionários, muitos discípulos de Jesus foram martirizados porque não negaram o nome de Jesus, porque continuaram fiéis no seguimento, porque carregaram sua cruz até o fim. Alguns deles, inclusive, morreram crucificados. Quantos, e nós já vimos isso, morreram queimados em Roma, porque não negaram sua fé, porque foram acusados injustamente, porque foram condenados à morte sem ter feito aquilo que acusaram-nos de ter feito. Nós então devemos seguir a Jesus até a morte. Nós devemos então saber que depois da morte, nós como ele, também venceremos a morte. Ele vai nos ressuscitar, ele vai nos trazer para a vida e vida eterna. Nós vamos estar com ele eternamente. A Bíblia afirma que os crentes que participam, ou os crentes são participantes dos sofrimentos de Cristo, e por isso também serão participantes da sua glória.
A promessa, então, de Jesus nessas palavras é que haverá vitória, há uma ressurreição te esperando, o Messias vai nos conduzir à cidade santa, ele vai nos conduzir à Nova Jerusalém. Por isso eu e você devemos perseverar, devemos continuar crendo. Mas ele diz também no texto que nós não podemos nos envergonhar. Lucas 9:26 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Bendito! Jesus disse que se você quer acompanhá-lo, você deve ter coragem. Você não pode ser alguém que caminha um pouco e retrocede. Você não pode ser alguém que lança a mão no arado e olha para trás. Você não pode ser alguém que não tem coragem de assumir o compromisso. E assumir o compromisso com Jesus não é para qualquer um. Não é para gente que sente vergonha do Evangelho. Não é para gente que sente vergonha de Jesus. É para quem não se envergonha. Você lembra do condenado que carregava a cruz? Ele não tinha opção. Ele estava condenado à execução na cruz e ele não podia esconder a cruz quando caminhava pelas ruas. Ele era obrigado a carregá-la publicamente, por todo o caminho. Ele estava completamente envergonhado. Sabe por quê? Porque ele foi condenado, porque ele foi julgado e foi encontrado culpado. Ele foi condenado e ele estava ali vivendo uma vergonha por causa do crime que cometeu. Assim também, querido, nós como discípulos de Jesus, nós não podemos esconder a nossa cruz, não podemos esconder quem nós somos, não podemos negar o amor de Jesus que está em nós e o amor de Jesus que nós devemos sentir pelas pessoas. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos dizer que nós não conhecemos a Jesus e negá-lo, nós não podemos traí-lo, nós não podemos omitir a nossa identidade. Nós não podemos mais viver para nós mesmos, nós devemos viver para a glória de Deus. E nós devemos fazer isso de forma consciente, de que o nosso mestre que carregou a cruz não era culpado. Que Jesus, ao carregar a cruz, ele não carregava os seus pecados. Que ele, quando foi pregado na cruz, não foi por causa dos seus erros, mas ele levou sobre ele a nossa culpa. Ele carregou sobre ele a nossa dor. Ele sentiu a nossa vergonha. O pecado que foi atribuído no momento da crucificação, quando Deus então lança sobre Jesus a culpa dos nossos pecados, ele está fazendo isso por amor e ele está fazendo isso publicamente para que eu e você não ficássemos mais envergonhados. Nós devemos então carregar a cruz, libertos da culpa e com coragem, assumindo que nosso sofrimento é por causa do Evangelho e do nosso amor a Jesus. Tem um bichinho aqui querendo atrapalhar a gente. Nós devemos então entender que nós estamos vivendo para a glória de Deus quando nós carregamos a nossa cruz, quando nós entendemos que Jesus está vivendo através de nós, quando nós não nos envergonhamos do Evangelho e nem daquele que foi crucificado em nosso lugar. Por isso eu quero falar primeiro com você, no final desta mensagem. Você tinha vergonha de Jesus, você tem vergonha de Jesus, você nunca assumiu um compromisso com Ele porque você tinha vergonha de dizer que era crente. Eu convido você a ter coragem. Eu convido você a abrir seu coração e deixar o Espírito Santo convencer você. Convido você a crer e decidir entregar sua vida a Jesus. Eu queria convidar você a ser um discípulo de Jesus. Eu queria convidar você a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus. Eu quero convidar você a perder sua vida e a ganhar a vida eterna, a entregar a sua história, o seu caminho a Ele. Mas, queridos, eu também quero fazer um convite a você, meu irmão, que é salvo. Algumas vezes nós, os discípulos de Jesus, sentimos vergonha de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho. Nós estamos muito envolvidos com as coisas do Evangelho, envolvidos com a igreja, com as atividades, a gente está participando disso tudo, mas na hora da gente pagar o preço, na hora da gente viver e levar o prejuízo, a gente não tem coragem de se doar e de acreditar que o Cristo que vive em nós está nos conduzindo a isso. Eu e você muitas vezes sentimos vergonha também diante de Jesus, vergonha de viver a vida
buscando os nossos próprios sonhos e fazendo a nossa própria vontade, seguindo os nossos próprios projetos e planos. Você já sentiu isso? Quando você percebe que você está caminhando fora da vontade de Deus, vergonha de fazer a sua própria vontade, de desprezar a vontade de Deus. Você já sentiu vergonha de fazer isso? Vergonha de agir como se fosse alguém que desconhece o seu mestre, o seu Senhor. Pior, queridos, é quando nós percebemos que estamos negando a Jesus, que estamos traindo o nosso mestre, que estamos negando a existência de uma cruz que nós também carregamos, que nós estamos nos desviando, deixando de segui-lo. E aí, quando nós nos apercebemos disso e nós imaginamos que nós estamos entristecendo o Espírito Santo, nós estamos entristecendo o Espírito de Cristo. Mas que bom que o Espírito Santo está em nós, que ele nos convence do pecado e que Jesus está disposto a nos olhar com um olhar de compaixão. Que bom que o Espírito nos convence, nos atrai, nos quebranta e nos conduz ao arrependimento. Que bom, e graças a Deus, que nós podemos retomar a caminhada. Por isso, eu quero convidá-lo a não se envergonhar de Jesus e a renovar o seu compromisso com ele, a decidir então renovar sua fé, a restaurar sua caminhada como discípulo. Eu quero convidá-lo então, querido, a ser como ele e deixar tudo por ele. Eu quero terminar esse culto convidando você a refletir um pouco mais através de uma música. Enquanto você pensa nessas decisões que eu coloquei diante de você e que Deus coloca diante de você, eu queria convidá-lo a refletir nesta música que é a Karina. Se você não conhece a Karina é minha esposa. Ela vai cantar nesse momento. É uma música que fala sobre Jesus e sobre o nosso compromisso de segui-lo. A minha oração é que Deus abençoe você. E vamos ouvir então a Karina cantando a música Sobre Ele, de Amanda Rodrigues. Vamos ouvir e que esta canção ajude você a tomar essas decisões também diante de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Coroas ao Rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era
disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Por aí, e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, e entregue para morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo, ser igual do que isso quer dizer. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele.